Senhor, eu consagro a Ti, Pai, essa conexão, consagro a Ti essa transmissão, onde vamos meditar na Tua palavra. Usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade, que possa ser entregue aquilo que o Senhor quer ministrar em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Olá, então hoje vamos meditar em Miqueias, capítulo 5, e a palavra de Deus diz assim: agora, ajunta-te. Só um minuto, acho que tu precisa fechar o áudio aí. Ok. Miqueias capítulo 5 diz assim: agora, ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por-se-á sítio contra nós. Ferirão com a vara a face do juiz de Israel. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, e de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. Quando a Assíria vier à nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Estes consumirão a terra da Assíria, a espada e a terra de Nimrod dentro de suas próprias portas. Assim nos livrará da Assíria quando esta vier à nossa terra e pisar aos nossos limites. O restante de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos de homens. O restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais das selvas, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual se passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão eliminados. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu eliminarei do meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros de guerra. Destruirei as cidades da tua terra e deitarei abaixo todas as tuas fortalezas. Eliminarei as feitiçarias das tuas mãos e não terás adivinhadores. Do meio de ti eliminarei as tuas imagens de escultura e as tuas colunas, e tu já não te inclinarás diante da obra das tuas mãos. Eliminarei do meio de ti os teus postes ídolos, e destruirei as tuas cidades. Com a ira e furor tomarei vingança sobre as nações que não me obedeceram. Amém. Então aqui em Miqueias 5, né, mas voltando um pouquinho, nós ontem o Flávio trouxe ali o capítulo 4, né? O capítulo 4, ele termina falando a respeito do Armagedon, os acontecimentos que antecedem a segunda vinda do Senhor, né? O milênio, então a escatologia. O mundo, ele vai se alinhar contra Israel, mas Deus vai dar a vitória para o seu povo.
E daí, já entrando aqui no capítulo 5 agora, né, nós temos a referência aqui no verso 1, que fala, verso 1, ferirão com a vara a face do juiz de Israel. Então aqui é uma referência, né, a Bíblia está falando de Zedequias, nós já estudamos ali a respeito de quando eles foram levados ali cativos, né, à Babilônia. Então aqui está falando de Zedequias, trazendo uma referência como se ele fosse como uma marionete, né? Quando foi levado cativo para a Babilônia. Está lá a referência em 2 Reis, capítulo 24, verso 17, e também no 25, verso 7. Aqui já no verso 2, a Bíblia fala sobre Belém, né? Nós temos aqui o significado de Belém, que é casa do pão, e temos Efrata. Efrata significa frutífera. Então, local aonde nasceu quem? Davi. Davi nasceu ali, e também o seu descendente, né? Jesus Cristo. Então, cujas origens, está escrito assim, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Refere-se aqui ao Messias, né? Aqui a gente entende, está muito claro aqui, que Jesus, ele já existia antes de nascer em carne, né? Então, ele aparecia, em algumas referências a gente vê como o anjo do Senhor, né? E desde a eternidade, quando fala desde a eternidade, está afirmando que a existência de Jesus, ela é eterna. Então está em Abacuque 1:12, dizendo assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo. Então Jesus, antes dele vir em carne, ele já existia na eternidade. No verso 3, aqui está falando sobre Maria, né? Maria, ainda virgem, né? Em suas dores de parto, como está escrito em Isaías, capítulo 7, verso 14, diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele chamará Emanuel. E também fala sobre a missão do Messias, né? Que reunirá Israel, aqui já relacionando com a segunda vinda de Jesus, né? A segunda vinda. Agora, do versículo 4 ao verso 13, a Bíblia fala, né? Miqueias está falando das glórias do reino de Deus, né? Descreve aqui o reino de Jesus. Ele fala como pastor rei, né? Então, maior que Davi. Davi foi um pastor, foi um rei, né? Então, maior que Davi, que foi um pastor e rei, né? Agora, a Bíblia fala aqui sobre, fala também sobre a Síria, exemplificando todos os inimigos de Israel, como está no verso 5 ao 6, e compara a sua força com a de um leão, vencendo de uma vez por todas o pecado da idolatria, né? Então aqui a gente tem a referência muito clara a respeito da idolatria, o que ela causa, né? Tem aqui as referências como fortalezas, feitiçaria das mãos, adivinhadores, imagens de escultura e os postes ídolos. Então, uma referência aqui bem resumida aqui a respeito desses pecados relacionados, né, nesse trecho bíblico. Quando a Bíblia fala fortaleza, o que significa fortaleza, né? É tudo que a gente usa como uma barreira de proteção, né? É um lugar de proteção.
é aquilo que impede a entrada de Deus na nossa vida, né? Por exemplo, o vitimismo, não, ninguém consegue me ajudar, ninguém pode entrar, deixa eu aqui no meu mundo. É uma fortaleza, né? O outro é o autoconhecimento extremo, não, eu conheço as minhas dores e só eu posso me ajudar, ninguém entra aqui, ninguém tem acesso. Né? A incredulidade também, são formas de fortaleza que a pessoa pode ter. Quando a Bíblia fala também feitiçaria das mãos, ora, feitiçaria é tudo aquilo que manipula o ciclo natural da criação de Deus, né? É brincar de ser Deus. Quando a Bíblia fala também de adivinhadores, né? Falar de algo que a gente não vê, falar de coisas que é do futuro, coisas que pertencem a Deus, que não diz respeito a gente querer saber o futuro. Então, temos vários exemplos de adivinhadores, por exemplo, horóscopos, cartas, búzios, e outras coisas mais, né, que enquadra-se aqui como adivinhadores. Imagens de escultura, né, já diz o que significa, né, são aqueles santos, né, entre aspas, que são colocados em diversas religiões, né, são colocadas ali como uma estátua de gesso, né, ou de madeira, de bronze, de ouro, de prata, não interessa qual é o material, é uma imagem de escultura e elas são veneradas, são adoradas, são tratadas com reverência, né? Então são imagens de escultura. A Bíblia é muito clara ao dizer imagens de escultura, né? Agora, quando fala assim, postes ídolos, né? Então eu quero falar um pouco mais a respeito disso, né? Postes ídolos, porque refere-se ali a Cananéia, né? A Síria, aquela época. Então, para explicar, para entender o que isso significa, nós temos que entender o contexto todo ali, né? Baal é um deus da fertilidade, era o deus da fertilidade, da agricultura. Tem imagens dele, né? Que você pode procurar ali na internet, que você vai ver uma imagem, né? Simbolizando ali. E ele tem uma foice na mão, né? Que simboliza ali a parte da agricultura. Então, a crença, né? A crença no deus Baal era da fertilidade na agricultura, que era um cara que morria no inverno e ressuscitava na primavera. Aí tem a mãe dele, né, que é a Astarote, né? Então, em alguns trechos da Bíblia vai trazer ali como mãe, às vezes como esposa, às vezes como amante. Então, o contexto geral ali é que ela era ali era uma situação de orgia, de promiscuidade, né, de perversão. Então, era Baal com a mãe, era amante, era mãe, sabe? Então você vê a imagem original dela, que ela aparece sempre ali, a imagem dela é segurando os seios. Então ela é nua, né, com as partes sexuais bem evidenciadas, né, segurando os seios. Então é uma parte de perversão muito forte, e isso atraía todo o povo, né? O povo cananeu era muito atraído por isso. Então, quando a gente fala de poste ídolo, a gente se refere a Asherá, Azerá, né? Asherá ou Azerá, que é o poste ídolo, que é essa imagem que eu acabei de explicar em um poste, um formato de poste. Então, ela é semelhante ali em todas as imagens, elas sempre vão aparecer segurando os seios, né? Porque essa é a marca do culto à fertilidade. Então, ela imitava, né, a relação sexual com a prosperidade da agricultura.
Então, acreditavam ali, né, eles acreditavam que os prostitutos culturais, né, essa é a palavra, tem na Bíblia a palavra prostitutos culturais, tanto homem quanto mulher, eles derramavam o sêmen ali, né, o sêmen era derramado na terra, e esse gesto era a garantia de que haveria fertilidade e colheita abundante. Então, nós temos, por exemplo, nós temos aqui o rei Salomão, né? Muito sábio, mas ele também entrou nessa adoração aí, né? Nós temos em 1 Reis, capítulo 11, versos 5 a 6. Então, o rei Salomão, ele se tornou um adorador desses ídolos, né? Porque como ele teve muitas mulheres, essas mulheres cananeias, elas levaram para dentro do palácio os costumes que elas tinham, as culturas, né? Suas culturas, seus, seus rituais pagãos, seus ídolos, levaram para dentro do palácio e o rei Salomão se envolveu com aquilo tudo, né? Então, nós temos ali em 1 Reis 11, 5 a 6, está escrito: Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, que é o Moloque, no caso, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, o seu pai. Daí nós temos mais ainda, mais à frente, em 1 Reis 14, do 22 ao 24, falando sobre Roboão, que também está ali, né, na descendência. Ó. Então, fez Judá o que era mal perante o Senhor, e com os pecados que cometeu e provocou a zelo, mais do que fizeram seus pais, porque também de Judá, os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postes ídolos, no alto de todos os elevados outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Havia também na terra prostitutos culturais. Lembra que eu falei ali sobre prostitutos culturais? Então tem vários trechos na Bíblia que vai falar dos descendentes que não conheciam a Deus, não conheciam o Deus de seus pais. O Deus que abriu o Mar Vermelho, né, que tinha seus profetas, que falava com o povo. Então, muitos não conheciam o Deus de seus pais. E então a gente se pergunta, né, a respeito disso. Como isso é possível, né? Como que não conheciam o Deus dos pais? Como que Salomão não conhecia, né, o Deus de Davi? Ele foi ensinado ali, né? Ele conheceu, mas e outros, a descendência, né, os próximos, não conheciam o Deus de Davi. Então a gente faz essa pergunta, né? Como? E no livro de Juízes, muitos relatos ali no livro de Juízes não tinham presenciado o que Deus tinha feito no passado, então eles não conheciam a Deus. E hoje? Hoje isso é igual, né? Muitos filhos, hoje em dia, não conhecem o Deus dos seus pais, o Deus a quem os seus pais se converteu. É muito semelhante ao que acontecia naquela época, né? Então, hoje em dia, ninguém quer ser o esquisito, ninguém quer ser o fora do contexto, todo mundo quer estar inserido no que está acontecendo na atualidade. O ser humano, ele tem essa necessidade psicológica, né, social, de querer
parecer com os outros, né, porque ninguém quer ser diferente, né, ninguém quer ser a minoria. Muitas vezes, as pessoas acabam negando a sua identidade, negando a sua fé, só para poder fazer parte de um contexto, né, de fazer parte de um todo, né. Foi o que aconteceu naquela época. Então você imagina aqui um pagão conversando com um hebreu, né. Então ele está lá com o Deus dele, né, o Baal, que ele comprou, ele foi no mercado, comprou um Baal lá, e daí ele fala: "Olha aqui o Deus que eu tenho, que eu comprei esse Deus aqui, eu posso ver ele e ele me salva, ele cuida das minhas coisas, eu oro para ele, né, eu posso tocar, posso ver", então ele está mostrando ali, né. E a psicologia, ela fala a respeito disso, né, do ser humano, de todo ser humano precisar de o quê? De um totem, né, de algo que possa tocar, que possa estar segurando, que possa estar agarrando, né. A gente vê um exemplo, assim, muito claro, por exemplo, uma pessoa que é acostumada a dormir com aquela cobertinha, né, aquela cobertinha fedida, né, não tem jeito, né. Tem que dormir com aquela naninha, com aquela cobertinha ou com aquele mimo, aquele ursinho, sei lá, alguma coisa de muito apego, então tem que dormir com aquilo. Daí vai passear na casa de alguém, esquece lá, pronto, tá tudo acabado. Ninguém dorme enquanto não ir lá e resgatar o fedozinho que está lá na casa da pessoa, então tem que ir lá buscar, senão a criança não dorme. Então a gente tem essa referência sobre a necessidade de ter alguma coisa para pegar, para estar segurando ali, né. Então esse apego infantil, né, a um objeto, ele continua na fase adulta também, né. Então o pagão, na hora do aperto, ele pegava o Deus dele, ele podia expressar para o Deus dele ali, para o hebreu, para o Baal, né. Já o hebreu não. O hebreu ele não tinha quem pegar, porque Deus é espírito. Então não tem um rosto, não tem como ser tocado. Como que ele vai adorar um Deus, né? Como um Deus que ele não vê, que ele não conhecia. Então você pensando ali no contexto daquela época, né? É como chupar bala sem descascar. Não tem graça, né? Então, olhando por esse ponto de vista, fica um pouco mais fácil da gente entender o ser humano naquela época. Mas isso não significa que não era um pecado abominável ao Senhor, né? É porque muitos de nós têm mania de dizer: Deus abriu o mar vermelho, Deus mandou seus profetas e falava com aquele povo, só que algumas gerações não conheciam a Deus, porque não foi ensinado, os pais não ensinaram os seus filhos. Eles foram ensinados por deuses pagãos. Então, no contexto então nesse contexto, né, o diabo ele faz o quê? Ele vai seduzir o ser humano. Sabe aquele contexto assim, que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? A grama do vizinho sempre é melhor. Então o diabo ele seduz as pessoas dessa forma. E trazendo isso tudo para os dias de hoje, para a nossa aplicação, né, atual, então a gente pensa assim: quais são os Baals, Astarotes do nosso dia de hoje? Quais são? Quem é que a gente está se apegando para não ser diferente, né, das modinhas? O que que a gente está desconstruindo na nossa identidade para tentar ser aceito pela maioria da sociedade? Quais são os valores que a gente está negociando, né, para poder estar inserido no pecado? Quais são?
Porque o povo antigo, ele sempre se deu mal. Toda vez que teve uma quebra de aliança com Deus, se deram mal. E nos dias de hoje é a mesma coisa. Então, só que hoje nós temos acesso, livre acesso. Nós vivemos no tempo da graça. Então, hoje nós erramos e nós temos livre acesso a se arrepender e a sair do pecado. Naquela época, não. Então, a gente precisa aprender com eles e não cometer os mesmos erros, porque a Bíblia, ela nos alerta muito claramente. No verso 15 está escrito: com ira e furor tomarei vingança sobre as nações que não me obedecerem, não me obedeceram. Então, nós precisamos saber que Jesus, que o nosso Pai, ele nos dá o livre acesso à remissão dos pecados. Então, hoje nós conhecemos, nós temos a oportunidade de conhecer a verdade que é Cristo. Nós não precisamos viver no engano, não precisamos viver querendo fazer parte de contexto de modinha que despreza o amor de Cristo. Jesus está voltando. Jesus está voltando e já estamos nas dores de parto para a segunda vinda do Senhor. E aqueles que não estiverem conforme a palavra de Deus, mantendo-se em uma vida pecaminosa, né? Não tem a sua salvação garantida. Não adianta a pessoa levantar e dizer: eu aceitei a Jesus e eu tenho a minha salvação garantida. Se a pessoa não tem uma mudança de hábito, uma mudança de vida, não tem garantia nenhuma. Nós temos a garantia de ter o acesso gratuito. Nós precisamos querer essa bênção que o Senhor nos deu. Então, essa é a palavra de hoje. Amém? Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de falar da tua palavra, de aprender mais de ti. Senhor, que essa palavra venha alcançar pessoas e trazer entendimento do que a tua palavra nos ensina a respeito da idolatria, dos pecados que são abomináveis ao Senhor, e de nós sabermos que pertencemos a ti e não a esse mundo pecaminoso. Nós não pertencemos ao pecado, nós pertencemos a ti, porque o Senhor morreu na cruz para nos garantir o direito à salvação. Nos ajude, Senhor, a mantermos afastado daquilo que te desagrada. Em nome de Jesus, amém.